minha gente, tudo bem com vocês? Com alguns minutinhos de atraso, é verdade? É verdade. Por motivos de força maior, probleminhas técnicos, digamos assim, né? Mas cá estou eu para nós compartilharmos. Afinal de contas, esse é o nosso momento de mãe para mães. E que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E enquanto eu estou aqui no Insta, também estou aqui no YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos, quer seja aqui no Instagram, quer seja aqui no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse, esse é o nosso momento para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito comum que faz parte da vida das mães, quer queira, quer não. Algumas são mais tranquilas em reconhecer, bem verdade. Outras nem tanto assim. Nós vamos falar hoje sobre medo. Medo que todas as mães sentem. Os medos são os mais variados, os mais diferentes. Mas o fato é que, independente do nível, independente do motivo, todas as mães sentem algum tipo de medo. Vocês com relação aos filhos, à educação dos filhos, enfim, qual é o medo que vocês têm? Aliás, o tema é esse. Mãe, você tem medo de quê? Do que você tem medo? Eu seguramente tenho os meus medos e eu tenho certeza que vocês também têm os seus, certo? Bem-vindos mais uma vez e vamos ao que interessa? Vamos uma vez por todas, direto ao assunto? Então, olha só, uma coisa é certa, toda mãe sente algum tipo de medo. E foi realizada uma pesquisa, e olha só que interessante, existem alguns medos que as mães têm, que são medos assim mais abrangentes, são medos mais abstratos, que não são tão palpáveis, não são tão mensuráveis. Quer ver um exemplo? Um dos medos que as mães têm é que o filho não seja feliz. Será que esse é um medo legítimo? Claro que é, com certeza. É um instinto que tem nas mães de querer ver o sucesso do filho, de desejar ver a felicidade dos filhos. Então, esse é um dos medos. É um medo assim um tanto quanto abrangente. Mas me diga uma coisa, você que está me ouvindo aí, me diga aí. Você pode escrever aqui, você pode comentar, colocar aqui sua pergunta. Com relação a ser mãe, qual é o seu medo? Qual é o seu temor? Quando você pensa na vida do teu filho, quando você pensa no futuro do seu filho, o que é que lhe dá aquele frio na barriga, aquele medinho? Então, olha só, continuando aqui. Um dos medos que as mães têm, como eu já mencionei, é a questão da infelicidade dos filhos. E sem dúvida nenhuma, esse é um medo legítimo. E quer ver como isso se revela nas coisas mais simples, nas coisas mais triviais do dia a dia? Por exemplo, quando você manda o filho para a escola, bastou fazer uma nuvenzinha lá que vai chover, algumas mães já pensaram, meu Deus, será que ela vai passar frio? Será que ele vai passar frio? Será que a professora vai olhar que dentro da mochila tem uma blusa? E se ele não pedir? E se ele ficar com fome durante o lanche? Então, são medos, né? São medos que se concretizam nesse gancho, né? Como diz aqui a Leninha. Tudo bem, Leninha? Seja bem-vinda. São medos que se concretizam no dia a dia. A maneira como nós percebemos essa nossa insegurança ou esse medo deles não serem felizes são nas coisas simples. Mas quando a gente fala assim, tá, mas como assim não ser feliz? Aí a gente começa a projetar lá no futuro. De repente, na questão de relacionamentos, amizades, namoro, casamento, vida profissional, olha como isso é muito abrangente. E aí nós não conseguimos mensurar. Embora seja um medo legítimo, um medo pertinente, como eu disse, faz parte da natureza da mãe, uma vez que ela tem esse instinto protetor, esse instinto de querer fazer o melhor. Então, é abrangente? Mas é importante também, é muito bom. Aliás, é fundamental que as mães consigam projetar a longo prazo
essa tem sido a nossa fala, minha fala já há algum tempo com o método MR21, a capacidade que as mães precisam desenvolver, ou a habilidade que nós mães precisamos desenvolver com relação a pensar no filho a longo prazo. Porque se nós agirmos apenas pelos nossos instintos protetores, nós vamos nos ater ao presente. E aí isso pode trazer consequências lá na frente. Isso pode acarretar consequências ruins, como por exemplo o fato da superproteção. E aí nós vamos colocando nossos filhos numa bolha, o quanto mais com o intuito, com a melhor das motivações, com o melhor das intenções, mas essa superproteção, vocês sabem, ela se torna um tanto quanto perigosa. Por quê? Porque ela vai podando o filho de desenvolver-se, de construir habilidades necessárias, básicas, habilidades básicas para o dia a dia dela. Até porque, lembra? Eu sei que talvez esse seja um medo aí que você talvez tenha. O medo de deixar seu filho. Não é que você tenha medo da morte propriamente dita, mas de repente o medo de ir, e um dia nós iremos, e aí como que minha filha vai ficar? Como que meu filho vai ficar sem mim? Então nós temos esse pensamento do que nós somos o meio, principal meio de fazer o filho feliz. E até certo ponto, isso é verdade, porque a presença de uma mãe na vida do filho é fundamental, é indispensável, assim como a do pai. Agora, imaginar que esse é o único meio, que essa é a única presença que vai trazer, vai garantir, segurar a felicidade do filho, isso é um equívoco da nossa parte. Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, quero mais uma vez dar as boas-vindas, quem está aqui, quem está chegando agora. Que bom ter vocês aqui, tá bom? Olha só, um outro medo que ainda é abrangente, nós só estamos ainda nessas questões abrangentes, tá? É o medo de não ser uma boa mãe. Quem aí tem esse medo? Quem tem medo de não estar fazendo, executando o seu papel adequadamente? Quem tem medo de estar errando? Quem tem insegurança? Nós podemos medir os nossos medos pela insegurança. Puxa, mas será que essa é a atitude certa? E olha, gente, como eu vejo as mães inseguras. Quantas vezes, mas e daí, o que eu faço agora? Parece que elas estão assim num beco sem saída, diante de circunstâncias que se apresentam no dia a dia. Eu costumo dizer diante dos desafios que se apresentam no dia a dia, desde questão, por exemplo, escolar, desde questão comportamental, desde questão alimentar, e sempre essa preocupação, mas e se eu fizer isso? Esse é o jeito certo? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Então, esse nível de insegurança, por vezes, é um indício do tamanho do teu medo. Até onde o teu medo tem te controlado? Até onde o teu medo te paralisa ou te impulsiona? Mas existe isso? Existe isso. Então, nós não podemos descartar totalmente o medo. Saiba que isso é algo bom e é algo benéfico, desde que seja na medida certa. Exatamente, Elininha. Medo de responder algo errado. Mas sabe uma coisa que pode aliviar muito, não é pouco, é muito, esse medo, esse temor, essa insegurança, que na verdade ela é resultado do sentimento de culpa. Essa é uma questão também que a gente pode deixar para outra live. A culpa é um sentimento devastador que nos imobiliza, que nos amarra. E sabe por que nós temos isso? Porque realmente nós achamos que nós somos o único meio para ajudar os nossos filhos. Eu diria assim, pai e mãe são os principais, são fundamentais, indispensáveis. Mas não é só isso. Por quê? Porque veja, pensa bem aqui comigo, tá, Leninha? Vamos lá. Pensa aqui, você é um ser humano, igual qualquer outro, igual seu filho. Então, você tem margem de erros, você está passível de erros, assim como eu, assim como qualquer outra mãe, qualquer outro pai. Nós estamos sujeitos a errar. Então tá, e se de repente você respondeu errado? Tá tudo bem. É um desastre que não tem como consertar? Geralmente tem. Não é verdade? Geralmente tem como a gente consertar.
E qual é o caminho? Sempre um diálogo, um bom diálogo, velho e bom diálogo. Essa ferramenta importantíssima e fundamental. Então, percebe que esses medos que são abrangentes, eles são importantes, eles são relevantes. Eu gosto de usar a palavra que eles são legítimos. São legítimos porque faz parte da nossa natureza. Só que desde que ele esteja no lugar certo, na medida certa, certo? E isso é importante você ter consciência, mas eu já vou falar qual é a medida certa sobre o medo, tá? E quem mais tem medo? Quem está chegando aí? Você como mãe, qual é o teu medo? Nós já falamos aqui do medo de que o filho não seja feliz, medo de não ser uma boa mãe. E tudo isso faz parte da nossa natureza, não é verdade? Olha só. Um outro medo nessa pesquisa que eu li, que é muito comum entre as mães, é o medo da violência. Sim ou não? O medo da violência, gente, porque a violência está aí, ela não é só física, ela pode ser verbal, ela pode ser virtual, e os nossos filhos estão expostos. Por mais que eu e você tenhamos o cuidado de preservar, chega um ponto na vida que não dá mais, que eles precisam caminhar com as próprias pernas, que eles precisam fazer as escolhas deles. E se assim não for, tem alguma coisa errada. Significa que você não cortou o cordão umbilical, significa que você não está deixando o seu filho desenvolver, crescer, criar maturidade, autonomia. Então é importante que nós tenhamos essa visão, essa compreensão de que vai chegar o momento. E que bom que chegue esse momento, sinal que está tudo andando conforme a natureza, conforme o que é o ideal. E quando chegar esse momento? E aí? Esse é o X da questão. É para isso que serve o nosso medo, nesses dias em que os nossos filhos voarão com as suas próprias asas. E eles estarão preparados? E eles estarão aptos? Se serve de consolo, você pode pensar assim, olha, quem é que está 100% preparado para alguma coisa? Quem é que tem habilidades suficientes para desenvolver alguma coisa? Não tem, gente. Na verdade, assim, quanto mais você se envolve, mais você se desenvolve. Ninguém aprendeu, ninguém nasceu sabendo ser mãe. E isso se faz, é uma construção diária. E não é diferente com os nossos filhos. Para que eles desenvolvam, para que eles tenham autonomia, responsabilidade, para que eles sejam capazes de fazer escolhas boas, corretas, éticas, eles precisam fazer, eles precisam ter oportunidade de escolher, de decidir, de arcar com as consequências. E é por isso que o nosso medo precisa ter medida certa, porque se ele passar do ponto, pode estragar tudo, pode comprometer tudo, tá? Ok, gente? Ainda lá, a Juliellen tá aí. Tudo bem, Juliellen? Seja bem-vinda. Tô vendo que você está escrevendo um monte de coisa aqui, só eu não posso ler tudo, tá bom? Então vamos lá. Então assim, o medo da violência é algo que faz parte, como eu disse, seja ela qual for, às vezes na escola você tem todo o cuidado de escolher uma escola, você pesquisa os valores da escola, você pesquisa material didático, estrutura, a dinâmica da escola e tudo parece ir bem, até saber que tem um colega do seu filho, um dito cujo ou uma dita cuja, que por alguma razão resolve voluntariamente invocar-se com ele, é o famoso bullying, né? E aí o que acontece? Você perde o controle. O máximo que você vai conseguir fazer é ir até a escola, conversar, tentar expor a situação, resolver. E isso é importante, é necessário fazer. Mas até que ponto você tem controle? Então, percebe que é uma realidade que o seu filho vai enfrentar. E mais uma vez a pergunta que ele estará preparado para isso? O seu trabalho como mãe, mesmo apesar desses medos, tem sido feito com esse foco de prepará-lo para a vida, de prepará-lo para os desafios que virão pela frente conforme ele vai crescendo. E olha, gente, às vezes a gente pensa assim, qual é a mãe que não gostaria de cortar
caminhos, de criar atalhos para que o filho sofra menos. Pensa você, nós somos assim, nós não gostamos de sofrer, isso não é legal. Porém, são os sofrimentos, são os desafios que nos possibilitam melhorar, que nos possibilitam crescer. Então, eles são importantes, eles são fundamentais. E pular essa etapa não é nada sadio, não é nada bom. Então, imagine assim, uma pessoa que vai correr, vai fazer uma maratona. Ele vai correr, ele não se preparou, ele não teve treino, ele não forçou os músculos, ele não desenvolveu força muscular para competir, mas ele acredita que se ele descansar ao máximo, que se ele repousar ao máximo, ele vai ter energia suficiente ali guardada para no dia da competição, da corrida, ele pôr tudo em prática e gastar. Não vai acontecer. Ele pode até correr um pouquinho, mas ele vai ser o mais frágil de todos. É por isso que nós precisamos permitir que os nossos filhos se frustrem, permitir que os nossos filhos se decepcionem por vezes. E às vezes, a razão, o foco da decepção deles pode ser até você. Pode ser eu, pode ser o pai. Entende? E às vezes não resolve amenizar. Mas, Milene, então, o que eu faço? Você precisa conversar, mostrar que a vida é assim mesmo, que a vida é cheia de altos e baixos, que muitas vezes nós estamos bem, daqui a pouco por alguma razão tudo vira e nós não estamos tão bem assim, que de repente nós somos acolhidos por pessoas e por alguma razão outro dia nós somos afastados da convivência das pessoas. E aí você vai dando a ele pistas, você vai dando aos poucos pequenas doses, pequenas porções da realidade. E isso é importante, tá? Um outro medo muito legítimo de todas as mães, eu diria, é difícil afirmar, né? Assim, toda mãe tem medo disso, não tem como mensurar isso, mas eu acredito que a maioria das mães tem esse medo dos filhos envolverem-se com drogas. Sim ou não, hein, mãe? Me diga aí, você aqui no Instagram, você aqui no YouTube. Você já sentiu esse medo? Talvez seu filho ainda é pequeno, você não pensa nisso, mas à medida que eles vão crescendo, isso passa a ser um medo verdadeiro, pertinente, legítimo das mães, porque, como eu disse, é uma realidade também que está lá fora, da qual nós não temos controle. E olha, gente, essa questão não respeita conta bancária, não respeita status, não respeita cargo eclesiástico na igreja, não respeita, certo? E aí nós estamos preparados para isso, ou o que nós estamos fazendo preventivamente, o que nós estamos fazendo intencionalmente para munir os nossos filhos de princípios, de valores, para que eles tenham uma excelente conduta e mesmo quando de repente ele for acuado no grupo de amigos, ele não tem a necessidade de aceitar só para aceitar a droga, só para ser aceito no grupo. Sabe que existe uma estatística, eu não me recordo o ano em que eu me formei, deixa eu lembrar aqui, foi em 2013, eu fiz uma pós-graduação e era em prevenção em dependência química, prevenção. E numa das aulas que eu tive, algo me chamou muito a atenção, porque na minha concepção, eu pensava assim, as pessoas que entraram no mundo das drogas, principalmente jovens, adolescentes, entraram por alguma questão, um problema familiar, de repente uma carência emocional, de repente talvez a ausência do pai, a ausência da mãe, deve ser alguma questão assim, morte na família, depressão. Eu sempre tive esse conceito, mas alguém pensava assim como eu? Então, era o que eu pensava. E aí, essa estatística veio mostrar para mim uma realidade muito diferente. 87% dos usuários e dependentes químicos, eles entravam nesse universo, nesse mundo, simplesmente pela questão social, porque sentiram-se acuados na roda de amigos e para não parecer careta, para não perder a amizade, para sentir-se assim, abraçado,
sabe aquele senso de pertencimento, que é o que estão falando tanto hoje em dia, essa palavra está tão em alta, pertencimento, eles acabavam experimentando. E depois de novo, depois de novo, depois de novo, até tornar-se um dependente químico. Então veja a importância nossa de mãe, de pai, de incutir nos nossos filhos uma educação que vai dar para eles suporte, para ter resistência, para ter consciência e escolher de forma correta, de forma assertiva. E não é porque ele tem medo de você, não é porque ele vai estar com medo das consequências que você vai aplicar, mas porque ele sabe o que é certo e ele decide fazer o que é certo. Agora, isso não se constrói da noite para o dia. Isso é um processo do dia a dia. Sempre, como eu digo, com muito respeito, com muito amor, muita paciência e principalmente muito diálogo, muita conversa. Precisa gastar, precisa investir tempo, precisa ter paciência, porque é assim que nós alcançamos os nossos filhos e nos conectamos com eles. Independente da idade, viu, gente? Dependendo da idade, você já consegue desenvolver princípios e valores nos filhos a partir ali dos 3 anos e meio, 4 anos. E aí, há mães que subestimam isso. Elas pensam, não, quando ele crescer, ele vai entender melhor, daí eu explico. E há outras mães que são ingênuas, acham assim, às vezes os filhos revelam atitudes de maldade, revelam atitudes ruins, às vezes maldade com o colega, às vezes maldade com familiar, às vezes uma maldade de caráter, e a mãe acha que ele não tem consciência do que ele está fazendo. Talvez ele não tenha consciência, sim, de teorizar aquilo. Mas se você ensinar o que é certo, o que é errado, conversando, sem dúvida nenhuma eles vão começar a entender que existe parâmetros. Olha, meu filho, esse é o parâmetro certo e esse é o parâmetro errado. É assim que funciona e você consegue fazer isso quando os filhos são ainda pequenos, claro, numa linguagem adequada à idade deles, certo? Senão você vai querer entrar numa discussão ali que eles não vão compreender, não vai fazer sentido nenhum para eles. Agora veja bem, é possível, Milene, driblar esse medo? É possível vencer esse medo? Porque eu sei, talvez eu estou falando aqui com mães que têm consciência desse medo, já trabalha muito bem isso, ótimo. Mas eu sei também que existe a possibilidade de estar falando com mães aqui que o medo é tão grande que ela se torna refém desse medo. Refém às vezes do próprio filho, refém das circunstâncias, ela nunca está no controle. Ela sempre é comandada, ela é sempre controlada ou pelas circunstâncias, ou pelo filho, ou pelo medo. E aí não está certo, porque você, mãe, você deve ter pelo menos autoridade sobre seu filho. É você que sabe o que é melhor. É você que conhece mais da vida do que ele próprio. Então Deus confiou esse filho a você. Você precisa orquestrar essa educação. Você precisa estar realmente no controle da educação. E é o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas falam assim, esse negócio de mãe no controle. Como assim, Milene? Eu quero que meu filho seja livre, que ele faça as escolhas dele. E, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando fala mãe no controle, não é que você vai decidir a profissão dele, você vai decidir com quem ele vai namorar, com quem ele vai sair, a cidade que ele vai morar, a faculdade que ele vai fazer. Não, não é isso. Controle significa pensar de médio a longo prazo o que você espera formar no seu filho. Tem a ver com caráter, tem a ver com valores. É isso que significa. Então, diante de uma circunstância, às vezes no dia a dia, ele te pega de surpresa. E aí? Se você não tem estabelecido quais são os princípios e valores que você quer incutir na vida do seu filho, aí você fica refém, você fica insegura e o medo vai tomar conta de você mais uma vez. Então, assim, é possível driblar? Claro que é possível driblar. É sim possível. E como é que se faz isso? Tá? Então, primeira coisa é ter consciência de que o medo faz parte da natureza das mães, faz parte da natureza dos pais. Então, primeira coisa é isso, você tem medo? Então, tá tudo bem, você é normal, você aqui, é de carne e osso. Então, isso é o primeiro passo que você precisa ter, porque senão você começa a achar que só você está errado, que só você não sabe o que fazer, e isso vai
te trazendo muitos transtornos e te tirando dessa confiança ou dessa educação que você faz intencionalmente, sabendo onde você está e onde você quer chegar com o seu filho, tá? Então veja, quando nós falamos em medo das mães, nós precisamos lembrar em distinguir duas coisas aqui, tá? Primeiro, já falamos, o medo faz parte da natureza das mães. Segundo lugar, existe diferença entre a mãe cuidadora, a mãe cuidadosa e a mãe obsessiva. A mãe obcecada por fazer o filho feliz, obcecada por fazer com que o filho não tenha nenhuma frustração. E é tão engraçado, gente, que às vezes, claro, veja bem, não existe mãe perfeita, certo? Ótimo. Mas às vezes as mães que justamente, movem os céus e a terra, passam por cima das pessoas, humilham as pessoas, porque o seu pimpolinho tem que ser feliz, porque alguém frustrou o seu pimpolinho, geralmente, tá? Não é uma afirmação sim 100%, isso é algo empírico, mas geralmente são mães que estão omissas na sua função de educar. Elas estão omissas. Então, se você é essa mãe que fala assim, pelo meu filho eu sou capaz de fazer qualquer coisa, porque eu vou rodar a baiana, olha, eu sugiro a você que você se reavalie como mãe, como educadora. Porque mãe não é só dar de comer, dar de vestir, ou fazer o filho feliz, não, é educar. É corrigir, é orientar, é dar caminhos, abrir possibilidades, tá? Então a pergunta para você é a mãe cuidadosa, a mãe zelosa, ou talvez você seja a mãe obsessiva? Qual será delas é você? E aí, dependendo da sua resposta, você já vai saber em que nível o medo está controlando você. Em que nível o medo está dominando as suas atitudes, seu pensamento, as suas decisões e as suas reações para com o seu filho. Mas os nossos filhos não precisam de mães medrosas, de mães inseguras, não. Eles esperam de nós uma direção. Ainda que tenha talvez um outro adolescente ali meio rebelde que diga que não... Vai, acredite. Eles querem, desejam e esperam que você, mãe, seja esse norte, que você traga essa orientação, que você conduza o seu filho, tá? Então, veja bem, vamos pensar agora assim, pontos positivos de ter medo. Tem isso? Tem. Disse, no campo da psicologia, que o medo ele tem alguns estágios. Estágio 1, 2, 3, ou então pontos positivos e pontos negativos. Vamos nos ater aos pontos positivos e negativos para ficar mais tranquilo? Então, o primeiro deles é que, olha só, olha que interessante. O medo de esquecer algum detalhe, porque depois eu desligo isso aqui, desligo ali, eu fico pensando, puxa, eu podia ter falado aquilo, esqueci de falar isso. Então, para não correr esse risco, o meu medo fez com que eu anotasse. Eu faço isso sempre, vocês sabem disso, não é segredo nenhum e não é demérito nenhum. Então, por medo de esquecer, o que eu faço? Eu anoto e trago aqui a minha anotação para falar com vocês. E aí, percebe que o meu medo me motivou a ter uma atitude, a ter uma ação? Então, o primeiro ponto positivo do medo é esse, é que ele te deixa alerta, ele te dá prudência, e por precaução eu fiz essas anotações. E então, com relação ao teu medo, ele tem sido benéfico? Como que você vai responder isso? É simples. Milene, como eu tenho medo do meu filho ser mal educado, eu não admito que ele fala palavrão. As poucas vezes que ele falou, eu já corrigi, eu já mostrei que está errado. Ótimo, percebe? O teu medo está num nível bom, está num nível positivo. Ou então, vamos pegar mais um exemplo, olha só, uma pessoa que tem, por exemplo, problemas cardíacos, aí ela tem medo de morrer de algum infarto, alguma questão assim. O que ela vai fazer? O medo, no sentido benéfico, vai deixar ela alerta, vai fazer com que ela seja prudente. Como assim? Ela vai selecionar os alimentos dela, ela vai, de repente, praticar atividades físicas com constância. Por quê? Porque ela tem um medo, e esse medo é legítimo. É medo que ela possa ter um infarto e morrer a qualquer momento. Então, por
por uma questão de prudência, de precaução. Esse medo a faz tomar uma atitude, e essa atitude é cuidar da alimentação e praticar atividades físicas. Mas ainda tem um segundo estágio, que o medo é benéfico, é positivo, é quando ele nos deixa alerta. Vamos pegar esse mesmo exemplo? Essa pessoa que tem medo de morrer do coração. Então, além dela ser prudente, cuidar da alimentação, cuidar das atividades físicas, o estado de alerta dela faz com que ela faça exames periódicos, né, para acompanhar como está a saúde do seu coração. Percebe como o medo ele pode ser benéfico? Até certo ponto, até certo limite, ele é bom, ele é benéfico, ele ajuda. Então, não ache ruim você sentir medo com relação a ser mãe. Não pense que isso é de todo ruim, sentir aquela insegurança. Não, porque isso pode, se você pensar corretamente, agir, você vai não só ser prudente, mas como você vai estar alerta. Você vai estar prudente o quê? Você vai estar sempre cuidando do seu filho, o acesso que ele tem à internet, você vai dosar o tempo dele na internet, você vai cuidar das amizades, né? Vai te deixar alerta também. Apesar de você confiar nele, você vai olhar na agenda escolar, você talvez vai entrar em contato lá na escola para ouvir o outro lado da história que possa se apresentar e assim por diante. Então são lados positivos ou são benefícios que o medo traz para nós. Agora, existe ponto negativo? Existe sim. É quando o medo passa do ponto. E aí ele faz com que você paralise. Aí você fica refém do medo. Aí que eu falei que você fica refém das circunstâncias, do medo, às vezes até do filho. Então, quando o medo está te imobilizando, te amarrando, a ponto de você não saber o que fazer nunca, porque uma vez ou outra, gente, é normal. Puxa vida, diante dessa situação, o que eu vou fazer agora como mãe? O que eu vou fazer? Peraí, eu nunca vivi isso antes. Isso é normal, isso pode acontecer uma, duas, algumas vezes. Agora, eu nunca sei o que fazer? Eu como mãe nunca sei como reagir, como falar, como... Aí significa que o medo está no controle. E isso pode ser algo realmente ruim, porque quando o medo domina, você não tem reação, você realmente não sabe o que fazer. E aqui entra naquele ponto que nós falamos já no início, que a mãe não pode se responsabilizar por tudo o que acontece com o filho. Às vezes as mães se culpam, mas onde foi que eu errei? Puxa, eu tratei com tanto amor, com tanto carinho, como eu fui capaz de fazer isso? Por que meu filho está agindo? Por que ele está tendo esse comportamento? Onde foi que eu errei? E aí essa culpa que pode ser o perigo. O perigo de você não agir corretamente, o perigo de você não exercer a sua autoridade, o perigo de você não dar limites claros, o perigo de você deixar o filho solto. Então você não pode, nem precisa carregar essa culpa, porque lembra, vai chegar um momento em que ele vai ter que responsabilizar-se pelas atitudes dele. E como é que é isso? É quando ele faz as suas escolhas e ele arca com as consequências destas escolhas. É assim que os filhos crescem, amadurecem e se tornam responsáveis. Mas e se ele errar? Tá tudo bem. Se ele errar, ele vai consertar o erro. Ele vai consertar para ele aprender, para ele desenvolver. Então veja, vamos pegar aqui um exemplo bem prático do dia a dia. Meu filho não está estudando, meu filho não faz tarefa, meu filho não está nem aí para a escola. Não estuda para a prova. E aí, qual é a consequência dessa escolha dele? Porque sim, isso é uma escolha. Se você trabalhou princípios e valores, um dos valores é o conhecimento, é a cultura, é a responsabilidade com os estudos, com aquilo que lhe é confiado. Então, se ele não está cumprindo com a sua responsabilidade, então sim, ele precisa arcar com as consequências. Foi uma escolha dele. É diferente assim, poxa, tá doente, tem um laudo, Aí é outra história, tá, gente? Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, nós estamos supondo aqui algum exemplo. Tudo bem, então se foi uma escolha dele não estudar, levou o ano inteiro na brincadeira, o professor estava lá explicando na sala de aula, ele ficava dormindo ou fazendo piada, fazendo gracinha, brincando com o material.
É uma escolha. Ah, mas meu filho tem dificuldade em concentração. Então ele tem que desenvolver. Ele tem que desenvolver isso, certo? Não é poupando ele que vai resolver a situação, ou pedindo para que a escola inteira mude para atender essa deficiência do filho. Não, né? Ele tem que desenvolver essa habilidade. E aí o que acontece? Qual é a consequência que vai permitir com que ele assuma a responsabilidade, né? De que maneira? É deixar mesmo que reprove. É o único jeito. Porque a consequência tem que estar direta com a ação do filho, com as escolhas do filho. Não adianta, ele não tá estudando, ele tá levando a brincadeira, ele não faz tarefa, não tá nem aí para a escola. Aí o que você faz? Não vai mais sair e posar na casa do amigo. O que tem a ver uma coisa com outra? Tem que ter consequência direta, ele tem que entender. É mais ou menos assim, olha. O trabalhador, se ele não trabalhar, ele não recebe o salário. Então, se ele não estudar, ele não vai ser promovido no próximo ano. Para ele não fazer também, por exemplo, aquele trabalhador que só vai trabalhar, só vai se dedicar ali nos 2 dias próximos dele receber o pagamento. Ou o autônomo, o empresário, ele só vai dedicar-se ao trabalho, ao produto, ao serviço quando ele está prestes a entregar. Então, qualidade e excelência é algo que se vivencia todos os dias. Então, as consequências é o que ensina os nossos filhos a desenvolver a maturidade e a prepará-los para a vida. É por isso, mãe, que esse sentimento de culpa, como se eu sou a única responsável por tudo que acontece na vida do meu filho, e isso é muito ruim, você precisa ter consciência de livrar-se disso, de livrar-se. O foco aqui é desenvolver no filho autonomia, responsabilidade e ética. E a obediência? A obediência é consequência disso. É consequência, tá? Uma outra dica agora que eu te dou para você vencer esse medo natural da mãe é aprenda a criar uma resistência. Uma resistência com as notícias ruins. Gente, nós estamos cercados por tantas notícias ruins, meu Deus do céu, é uma atrás da outra. Então você precisa aprender a criar uma certa imunidade. Não é porque aconteceu com o primo da vizinha, da avó, da tia, que vai acontecer com você. Mas, ainda que você fique sabendo de uma notícia ruim, você precisa usar isso a seu favor. Como, Milene? Simplesmente manter-se prudente e ficando alerta. Eu me recordo aqui na minha cidade, quem aqui da minha cidade vai lembrar, que teve um ano aí que desapareceu um menininho, sabe, gente? Desapareceu um menininho, eu não me lembro a idade dele, mas acho que ele não tinha 3 anos de idade. E foi o maior rebuliço na cidade. Cidade pequena, né? Telêmaco Borba, Paraná. E aí as mães ficaram neuróticas. Neuróticas. Não queriam sair de casa, os filhos já não saíam mais para brincar. Então, assim, olha, é um medo legítimo? Claro que é, porque haviam boatos de que tinha uma quadrilha na cidade para sequestrar crianças. E não, o menino nunca mais foi achado. Coitado da família, gente, isso é um medo terrível, né? Agora, é uma notícia ruim, é uma notícia difícil, a gente procura receber ou entender com empatia, isso é muito doloroso, gente, meu Deus do céu. Mas você precisa usar essa notícia ruim, esse medo que gera naturalmente, para te deixar prudente, para cuidar onde seu filho está, não sair das suas vistas, não deixar, né, ele ficar tão solto para fora do portão. Enfim, para você ter cuidado, para você estar alerta e agir prudentemente, ok? E aí jamais esqueça que o teu foco, o teu propósito maior, além de amar o seu filho, porque você faz facilmente, certo? Não é isso mesmo? Não precisa fazer força para amar o filho. Então, além disso, você precisa educá-lo, você precisa prepará-lo para a vida. Sabe, tem uma frase que diz assim, e ela causa divergências. Eu estou criando meu filho para o mundo. Aí o outro já diz, eu não estou criando meu filho para o mundo, eu estou criando meu filho para Deus. Veja, vamos entender que vamos procurar o bom senso nisso? Quando diz, de repente, eu estou criando para o mundo, não significa que é para o mundo, para largar para o mundão. Mas significa que eu estou
preparando para a vida. Eu estou preparando, porque não dá para ficar com ele o tempo todo. Não vai dar. Vai ter um momento que ele precisa fazer as escolhas deles, arcar com as consequências dessas escolhas e ser capaz de decidir por coisas boas. Uma das coisas que eu falo para minha filha, por exemplo, para as minhas filhas, com relação à droga, nós já mencionamos que é um dos nossos medos, é o seguinte: olha, filha, se alguém falar para você, mas você não vai provar, você é livre, ninguém manda em você. Exatamente, é porque eu sou livre. E assim como eu posso aceitar, eu sou livre para não aceitar. E eu escolho não aceitar. Entende? Então, é essa clareza, é essa direção, essas orientações que cabem a nós, mães e pais, transmitirmos aos nossos filhos. Ajudando, possibilitando um ambiente, um entendimento cada vez mais forte, mais intrínsecos para a vida deles, né? Que esses entendimentos sejam cada vez mais incorporados na vida deles com relação a princípios, a valores, a escolhas. E que eles ajam sempre, que eles apresentem sempre a mesma conduta de caráter na sua presença ou na sua ausência.